Beleza, pessoal? Dando sequência ao nosso tópico aí de política internacional, de relações internacionais, vamos conversar um pouquinho sobre a crise ucraniana e sobre a questão russa. Uma questão aí super importante de atualidades, no que diz respeito, então, a esses tópicos de relações internacionais, de política internacional, que seguidamente vai aparecendo em provas de concurso. Então, vamos dar uma olhadinha aí nos fatores que levam à crise, algumas análises, algumas possíveis análises da crise e, principalmente, também tentar compreender aí de uma forma um pouco mais rápida o histórico que leva, então, né, a esse conflito atual. Lembrando que essa questão da Ucrânia hoje é uma questão aí que está picando, né, pedindo para aparecer em provas de concurso, já apareceu em algumas provas recentes e continua aí com um grande poder de possibilidade, né, de probabilidade de aparecer em provas de concurso ainda pelo ano de 2015. Então vamos dar uma conversadinha sobre isso. Bem, começando, né, a gente tem que primeiro entender as bases aí históricas e sociais para a gente conseguir compreender, né, essa questão. Então, uma das coisas que é importante a gente situar é que uma das grandes discussões aí em torno da Ucrânia e da relação entre Ucrânia e Rússia recente vem exatamente com a ideia da independência da Crimeia e todas aquelas disputas pela Crimeia, né? Lembrando que a gente tem então um histórico recente das relações entre Ucrânia e Rússia, que nós já vamos conversar, que levou ao choque aí mais recente entre Ucrânia e Rússia, e a gente tem algumas questões históricas e mesmo de base social por trás. Uma delas é a questão da Crimeia. Lembrando que a Crimeia era um território ucraniano que antigamente era de controle soviético, né? E o Nikita Khrushchev, em 1957, acabou cedendo, né, nos pactos pós Segunda Guerra Mundial, acabou cedendo esse território à Ucrânia em troca do controle de algumas regiões ainda dentro da Ucrânia, entre elas a Crimeia, mas não do controle inteiro da Crimeia, mas sim da chamada base de Sebastopol. Foi um negócio estabelecido então entre a Rússia e os ucranianos, né, devolvendo, ou os russos dando aquele território para os ucranianos, mas controlando a base de Sebastopol, que de alguma forma, né, era geopoliticamente importante, né, na estratégia russa de controle das relações com a própria Europa, principalmente por causa dos gasodutos que depois posteriormente passam pela região, né? Então, outra coisa que a gente tem que se atentar é que as pessoas, foi feita a independência da Crimeia. Calma, isso pode ser uma pegadinha de prova, já que a Crimeia ela era independente desde 1992, né? Só que ela tinha uma independência administrativa, ou seja, ela tinha uma independência no seu controle administrativo, mas estabelecendo então seus laços políticos com a Ucrânia. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque a prova pode te afirmar que, sei lá, que a independência da Crimeia foi apenas uma independência política. Correto, porque a independência administrativa já existia. Ou pode te falar, sei lá, de uma forma mais geral, a Crimeia só se tornou independente nesse conflito recente. Não, na verdade, isso pode ser até passível de anulação ou passível de discussão, uma questão que afirme algo desse tipo, já que havia uma independência administrativa da Crimeia desde 1992. Ou seja, a gente tem que cuidar um pouco dos termos que são utilizados, porque podem nos dizer aí muito sobre essa questão. Então, uma das questões que eu estou levantando para vocês é que em 1992 ela já havia uma independência administrativa dessa região. Claro que o que ela conquistou mais recentemente foi essa independência política. Outra coisa que a gente tem que atentar para discutir isso são as bases sociais que envolvem a questão da Crimeia, principalmente as divisões étnicas dentro da sociedade ucraniana, entre russos, tártaros e os próprios ucranianos, né? Lembrando que 60% da população nessa região da Crimeia é de origem russa, né? Então, os ucranianos eram minoritários na região da Crimeia, né? Isso é importante a gente atentar, né, para esse leste ucraniano de maioria russa, exatamente porque isso de alguma forma vai tornar, né, essa região mais predisposta aos seus laços culturais e a uma predisposição aos laços políticos com a Rússia. Então 60% dessa população já é de origem russa, já fala, né, a língua russa e comunga, né, de uma cultura semelhante à cultura russa. Outra questão importante ali do leste da Ucrânia é que há um laço de dependência econômica muito forte com a Rússia.
né? Boa parte das relações econômicas dessa região se voltam para a Rússia. Mesmo em regiões como Donetsk, Lugansk ou na própria Crimeia, os laços econômicos não estão voltados para a Europa, estão voltados para a Rússia, né? Estabelecendo trocas de comércio, postos de comércio, gasoduto, trem, enfim, uma série de relações, né, entre esse leste da Ucrânia e a Rússia, que fortalece de alguma forma, né, essas relações entre o leste ucraniano e a Rússia, além da questão cultural, né? E ainda, como eu disse para vocês, para o caso da Crimeia, a gente tem a base de Sebastopol, que é uma base russa que funcionava, né, em solo, funciona, né, em solo ucraniano, né, em troca, então, de uma série de acordos pelo fornecimento de gás e pelos gasodutos que saem da Rússia e que vão alimentar a Europa de gás, inclusive a própria Ucrânia. Então, nesses acordos, a Rússia ficou com o controle, né, da base de Sebastopol. Bem, uma outra coisa que é importante, então, qual é a origem da crise atual? A origem da crise atual, a gente tem exatamente essa ideia, né, a proposta de livre comércio encaminhada pela União Europeia para a Ucrânia, né, de estabelecer relações de livre comércio. Entretanto, o governo Yanukovych, né, que era o governo que até então estava no poder, né, rejeitou a proposta da União Europeia. E isso começou a gerar, então, toda uma série de atritos entre opositores do governo Yanukovych, parlamento ucraniano, né, e a própria União Europeia, ou seja, os grupos pró-europeus dentro da Ucrânia, né, versus o grupo pró-Yanukovych, que de alguma forma se alinha, né, a essa tendência mais pró-Rússia. E isso de alguma forma divide, então polariza a política dentro da Ucrânia, né, já que em novembro de 2013 eles recusaram, o governo Yanukovych recusou esse acordo, né, e ao contrário, conseguiu aprovar no parlamento relações comerciais mais próximas com a Rússia, né, já aí também no final de 2013, inclusive derrubando barreiras comerciais entre a Rússia e a Ucrânia. Então, o resultado é um pouco esse, né? A União Europeia encaminha uma proposta de área de livre comércio, né? O governo Yanukovych, né, pró-Rússia, derruba, né, essa proposta, encaminha uma proposta de derrubar barreiras comerciais com a Rússia. O Congresso, o parlamento russo aprova isso, então divide a sociedade ucraniana entre pró-russos, né, ou pró-Yanukovych, e pró-europeus, né, ou pró-Kiev. É interessante que a Rússia, de alguma forma, se divide, né, entre a capital Kiev, né, e esse leste ucraniano. A capital Kiev e essa parte oeste da Ucrânia apoiando, né, uma postura mais europeia, e essa parte mais leste, mais próxima da Rússia, apoiando uma postura pró-Rússia. Então, começa uma série de conflitos, né, entre o governo Yanukovych e as oposições para maior relações com a União Europeia, né, estabelecendo então toda uma crise institucional na Ucrânia, inclusive, né, pressionando nas passeatas para derrubar o parlamento, para derrubar o governo Yanukovych e coisas desse tipo, né? Então, o que essa crise nos mostra, né, antes da gente entrar em mais alguns detalhes delas, o que ela nos mostra é que é um país dividido, né, entre sul e leste, com o predomínio da língua russa, com uma postura pró-Rússia, e norte-oeste, com o predomínio da língua ucraniana, com uma postura pró-Ucrânia. Então, as questões étnicas, né, e culturais na Ucrânia, de alguma forma, interferem nas próprias posições políticas. Lembrando que o Yanukovych, né, vai ser derrubado do governo, né, vai subir um outro governo o parlamento também é derrubado na Ucrânia, sobra um governo pró-Europa, e aí começam então todos os atritos entre esse governo pró-Europa e o governo russo, né? E o Vladimir Putin então começa a interferir na região, dizendo exatamente que Estados Unidos, que a Europa interferiram na Ucrânia, na vontade do povo ucraniano. O governo Yanukovych, inclusive Yanukovych foi se esconder na Rússia, né? Se exilou na Rússia. E aí os europeus começam a acusar a Rússia de intervir na Ucrânia, né? Os russos acusam os Estados Unidos e países europeus de ter intervido no governo de Kiev, e assim sucessivamente. Bem, então, essa questão política, né, na Ucrânia, ela esconde aí como pano de fundo uma questão, então, cultural, linguística, étnica, né, que de alguma forma faz com que parte da população se posicione ou pró-Europa, né, ou pró essas posturas europeizantes, ou pró-Rússia, né.
Aqui eu trouxe um mapinha de vocês que mostra então esse percentagem da população ucraniana que fala russo. Essa parte roxa do mapa da Ucrânia, né? O mapa da Ucrânia tem aqui essa parte amarela, mais essa parte roxa. Toda essa parte roxa do mapa da Ucrânia é a população de origem russa, de fala russa e de postura anti-europeia, né? De postura pró-soviética. Inclusive aqui está a própria região da Crimeia que vai se tornar independente lá no referendo. Nós temos aqui a capital Kiev e toda essa parte da população que a gente pode dizer pró-Europa. Então a gente tem um país realmente aí dividido, né? Inclusive com regiões com grande predomínio da população russa. Essas regiões de roxinho mais forte significa que mais de 50% da população é russa, né? Então, o que ressalta disso é uma população dividida, né, etnicamente, culturalmente, e que de alguma forma isso reverbera, né, nas posições políticas, já que essa parte do leste da Ucrânia, né, se aproxima muito mais das relações econômicas, políticas e culturais com a Rússia, e a parte aí de Kiev e leste, e oeste da Ucrânia, muito mais próxima das suas relações com a Europa. Esse outro mapa aqui, né, mostra, né, essa divisão aí de 54, feita pelos russos, eu falei 57, eu acho anteriormente, é 54, né, quando Nikita Khrushchev divide a região, né, e cede a Crimeia para a Ucrânia, mas se mantém a base de Sebastopol, 54, né, então só corrigindo. Então, essa divisão da Ucrânia em 54 aí pelos russos, né, e também afirmando essa república autônoma na Crimeia desde 92. Então aqui a gente tem um mapinha da Crimeia, né, com Simferopol, que é sua capital, e Sebastopol, que é essa pontinha aqui, né, da península aqui da Crimeia, né, que é então onde está a base russa naval, né, que de alguma forma dá aí um poder geopolítico, geoestratégico para a Rússia, né, de controle de parte do Mar Negro. Então foi um negócio, né, foi um ajuste entre a União Soviética, né, e a Ucrânia, né, onde a União Soviética abriu mão da região da Crimeia, mas ficou com o controle da base de Sebastopol. Agora, o que a gente viu posteriormente foi exatamente esse processo de independência, né, da região da Crimeia e que quer se anexar, né, busca se anexar a um controle político russo, né? Exatamente porque essa parte do leste da Ucrânia, como eu já vinha dizendo, se aproxima muito mais politicamente, muito mais economicamente da Rússia. E essa proposta da União Europeia de inclusão da Ucrânia, né, fazendo esse primeiro passo, que é derrubar as barreiras alfandegárias, facilitar a troca, né, fez com que essa população, então, reagisse a isso. E o próprio presidente, que era pró-Rússia, o Yanukovych, reagiu a isso, a proposta da União Europeia. Ao contrário, como eu disse para vocês, ele vai aprovar o fim das barreiras comerciais com a Rússia, e aí a sociedade ucraniana, então, se racha nessa postura pró-europeia ou pró-Rússia. Aqui a gente tem, então, de novo essa divisão de grupos étnicos, mas agora só na Crimeia, onde na Crimeia 58,5% são russos, 24% ucranianos, 12%, né, tártaros, povos islâmicos, e 5% outros. Aí do total de 2 milhões, né, dessa população, 2 milhões de habitantes na Crimeia. Ou seja, é claro que um referendo popular ia, né, dar o ganho de causa ou ia levar a Crimeia para uma postura muito mais próxima da postura russa e daquela, né, de alguma forma capitaneada aí pelas propostas do Vladimir Putin. Então é claro que um referendo na região só podia gerar, né, esse processo separatista, esse processo de independência da Crimeia. Ou seja, a Crimeia já tinha uma independência administrativa, né, ela já tinha um governo próprio, ela já tinha um parlamento próprio, mas agora conseguiu, né, essa independência política. Lembrando que a população total da Ucrânia é 45 milhões de habitantes. Então, ou seja, desses 45, 2 milhões que estão na Crimeia, mais de metade deles são russos. E a gente pode dizer, assim, sem muito medo de afirmar, que a população ucraniana ela é mais ou menos 50%, 50%. 50% russa, 50% ucraniana. Claro, ainda tem os tártaros e outras etnias, mas falando principalmente dessas duas etnias principais, majoritárias. Bem, então, Yanukovych vai ser destituído por aqueles movimentos populares, pelas aquelas pressões e passeatas dos líderes, comandado pelos líderes de oposição, apoiado pela União Europeia, né? Isso vai aumentar a tensão na região, já que o governo Putin deslegitimou esses movimentos sociais, né? Deslegitimou o processo de derrubada do governo Yanukovych, né?
e também estimulou manifestações pró-Rússia, principalmente no leste da Ucrânia e na própria região da Crimeia. Inclusive os manifestantes pró-Rússia, a gente assistiu, invadiram prédios públicos, trancaram aeroportos e começou ali uma guerra civil então, né, na Ucrânia. Ao mesmo tempo, esses grupos pró-Rússia começaram então a alimentar a ideia do separatismo, principalmente no leste da Ucrânia e, claro, na região da Crimeia. E o parlamento russo, então, aprovou, né, a pedido do Putin, né, que enviassem tropas para a região da Crimeia, né, como forma de tentar garantir, né, essa possibilidade da população, através de um referendo, né, através de uma votação popular, decidir, né, se queria se separar ou não da Ucrânia. Ou seja, então a Rússia, de alguma forma, tentou se colocar como um país que iria proteger, né, essa população, queria avalizar esse processo separatista, né? Claro que a Ucrânia acusou a Rússia e o Putin de ter interesses, né, de intervenção territorial, e é óbvio, né, que a Rússia de alguma forma tinha também, e isso vai cada vez mais, então, foi acirrando os ânimos, né, entre essa população ucraniana, a população russa, e entre o governo ucraniano e o governo russo. Né? E claro que Inglaterra, França, Estados Unidos, todo mundo condenando, né, essa intervenção russa na Crimeia, inclusive, né, depois aplicando algumas sanções econômicas à região e etc. Então, a região acabou aprovando o referendo popular, né, debateu a sua autonomia, elegeu um primeiro-ministro, né, pró-Rússia, óbvio, né, que é o Sergei Aksyonov, né, que, entretanto, não é reconhecido pelo governo ucraniano. O governo ucraniano que estava ali de forma interina, né, nesse processo, então, antes que tivesse essas eleições na Ucrânia, com a derrubada de Yanukovych, não reconheceu, né, não reconhece esse primeiro-ministro da Crimeia, nem reconhece o processo de independência da Crimeia. Né? Lembrando que a Rússia, então, a Ucrânia, começou a planejar a possibilidade, então, de uma intervenção militar na Crimeia. E é óbvio que a Rússia, né, enviou tropas para a região, reforçou suas tropas, dizendo, olha, vocês não vão intervir na Crimeia, né, a Crimeia já se tornou independente, já aprovou o seu referendo e aqui nós vamos protegê-los. Né? Claro que ao mesmo tempo que a Crimeia se torna independente, né, ela estabelece uma série de laços políticos com a Rússia, já que já haviam esses laços, né? Eles só ficam cada vez mais fortes. Em 6 de março de 2014, então, o parlamento da Crimeia aprovou a adesão à Rússia, né? Então é um processo de independência, um processo separatista da Ucrânia, mas de adesão, né, à Federação Russa. Né? E definindo então esse status da região no dia 16 de março como uma parte, né, uma das partes da Federação Russa. Então, se declarando independente da Ucrânia, e claro, né, que muito criticado pela Ucrânia e por vários países, né, que colocaram a Rússia, então, como fiel da balança, aquele que teria intervido, né, nas relações políticas entre a Crimeia e a Ucrânia, e de alguma forma, tirado a Crimeia, né, para se tornar um território russo. Para o governo da Ucrânia, o parlamento da Crimeia é ilegal, o governo da Crimeia é ilegal, e o próprio processo de independência é um processo ilegal. Ou seja, eles falam que esse processo não é um processo legítimo, que ela não tinha legitimidade para declarar a independência, né, e nem para fazer um referendo. Ao mesmo tempo, a resposta do Putin é que a derrubada do presidente Yanukovych também não teria sido legal, teria sido um processo de golpe, né, contra o governo Yanukovych, e a Rússia apenas, então, estava defendendo, né, a institucionalidade democrática na Ucrânia. E a Rússia ainda acusa os países europeus, né, de terem, de alguma forma, fomentado esse processo de derrubada do governo Yanukovych. Então, vários países se posicionaram frente a isso, Estados Unidos, né, pediu o recuo de tropas da Crimeia, Inglaterra, França, ameaçaram a Alemanha, ameaçaram sanções econômicas à Rússia, dizendo que Putin teria violado, né, as regras internacionais, né, aí com essa intervenção. Né. Toda hora acusavam a Rússia de estar deslocando um contingente cada vez maior bélico para a região, né, inclusive alertando, né, e divulgando a ideia de que a Rússia poderia tentar invadir outras regiões na Ucrânia, né, para também tentar anexar esses territórios. Né. A gente sabe aí dos bombardeios, dos conflitos em Lugansk, em Donetsk, né, inclusive com tropas russas intervindo na região, Estados Unidos, né, através da ONU, da própria OTAN,
começaram a dar respostas, né, pedindo para a Rússia tirar as tropas, ameaçando a Rússia de sanções econômicas, mas a gente sabe que, lógica internacional, isso não funciona bem assim. A Rússia sabe exatamente o seu poder, né, sabe os seus limites e também está fazendo o jogo dizendo que está fazendo isso para garantir a vontade dessas populações, né? Agora, duas regiões na Ucrânia estão aí perto também de se separar da Ucrânia, né, que é a própria região de Donetsk e de Lugansk, que também se inclinam, né, nessa postura pró-Rússia. Né? Então, inclusive o governo Putin muitas vezes tomou posturas, né, muito interessantes, desafiando os Estados Unidos, dizendo, olha, se vocês me imporem sanções, vocês vão estar impondo sanções a vocês mesmos, né? Porque a Europa precisa do gás, né? Precisa do meu gás, vocês precisam das nossas relações comerciais. Então o Putin meio que tirou um sarro dos europeus e dos Estados Unidos com essas ameaças de sanções. Né? Inclusive o Vladimir Putin disse, olha, vocês têm que lembrar que é inverno, né? Se vocês me fizerem sanções, de repente eu corte o gás e aí de repente vocês passem um pouco mais de frio, né? Porque vocês estão habituados. Ou seja, o Putin sabendo exatamente de onde ele estava falando, né? E qual a importância dessas relações econômicas com a União Europeia e com o próprio Estados Unidos. Então por isso que essas sanções econômicas normalmente não surtem muito efeito. Né? E a Ucrânia também, a Rússia também tem alguns argumentos que a gente não pode negar. Eles de alguma forma estão defendendo o interesse de uma população russa. Claro que tem o interesse russo de anexação dos territórios, óbvio que tem, Putin não é ingênuo. Né? Isso também, na verdade, nos mostra que essa sociedade ucraniana é uma sociedade formada meio artificialmente, ou seja, é um país realmente dividido entre duas etnias, duas posturas políticas e relações culturais, históricas diversas. Um muito mais ligado ao mundo russo, outro muito mais ligado ao mundo europeu, e isso agora, então, de alguma forma, entrou em colisão, entrou em conflito. Né? Bem, a União Europeia também ameaçou de sanções, né? Aí fica aquelas acusações, retaliações, eu vou cortar o gás, eu vou cortar alimento, eu vou enviar tropas, eu vou retirar tropas, né? Bombardeou, não bombardeou, vou bombardear, né? Ficam todas essas pressões políticas, né, no cenário internacional para ver se esses atores, né, se esses players, que são esses países envolvidos, né, se eles retiram. Né? A Rússia, né, decretou algumas vezes o cessar-fogo na região, recuou tropas, depois foram acusados de novamente avançar tropas. Né? Toda vez que a Rússia falava em cessar-fogo, os próprios separatistas pró-Rússia retomavam, né, o conflito, né, acusaram as tropas ucranianas, né, de não respeitarem o cessar-fogo, e aí fica aquele jogo de acusações de quem rompeu o cessar-fogo, quem recuou a tropa, quem está alimentando as tropas, quem está deslocando mais tropas, menos tropas. Ou seja, isso de alguma forma gerou, novamente, todo um jogo bélico-militar na região, tensionando a região. Né? É óbvio que os países também têm que ter em conta de que qualquer retaliação à Rússia, envolve, né, relações econômicas com a China. E a gente sabe hoje que a China é a grande potência. Né? Então é óbvio que a Rússia também tem como carta na manga essa posição geográfica, essa contiguidade ao território chinês. Então o Putin faz o que faz porque também sabe que de alguma forma há esse apoio chinês, né? Mesmo que indireto, né? Ou mesmo que simbólico. Então os países europeus ficaram meio numa sinuca. A tendência na Ucrânia é que essas regiões do leste acabem sendo incorporadas pela Rússia e a Ucrânia então tem uma nova configuração política em breve. Né? Vai perder territórios, né? Vai se tornar um país menor, né? Em função desses choques culturais, desses choques políticos. Né? A Ucrânia convocou todas as reservas militares, reagiu aos ataques, afirmou que se tratava de uma declaração de guerra. Né? O governo ucraniano chegou a tratar isso, olha, nós não estamos passando apenas por uma instabilidade política, por uma guerra civil, nós estamos passando por uma guerra. A Rússia está nos invadindo, inclusive cobrando dos Estados Unidos, da Inglaterra, da OTAN, postura, cobrando da própria ONU uma postura frente à Rússia. Lembrando que a Rússia tem cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, a Rússia tem poder de veto. Então, os Estados Unidos, né, chegam a falar, né, de que o efetivo russo chegou a 20 mil soldados, outros falam de 30 mil, já se falou em mais de 50 mil. Né? E em meio a essa crise, então, e as pressões que vão caindo aí diplomáticas sobre a Rússia, né, essas ameaças de sanção, pressão americana, pressão europeia, né, a tensão cada vez mais vai se tornando latente na região. Inclusive,
o próprio G7 condenando as ações, né, da Rússia, excluindo a Rússia de reuniões, né, porque na verdade o que existe é o G8. Né, e eles criaram, né, o G7, porque tiraram a Rússia dos grupos de discussões dizendo, olha, né, você está fora porque você está violando normas, né, e regras internacionais, né, em função da manutenção da paz, dos desdobramentos bélicos, militares, etc. Então a Rússia vem passando, né, por um escanteamento político na lógica internacional. Né? Claro que tem os seus apoiadores, como o Irã, né, como a própria China, enfim, né, como uma série de outros países mais vinculados então a uma postura pró-Rússia. Né? Dia 16 de março de 2014, então a gente teve lá o referendo na Crimeia, né, que votou pela anexação russa, né, ou seja, separação da Ucrânia, anexação à Rússia, com mais de 96,7,8% dos votos. É claro, aquela maioria da população russa só poderia dar esse resultado. Ao mesmo tempo, né, logo depois vai ser eleito um presidente na Ucrânia, que é o Petro Poroshenko, né? Ele fecha a fronteira com a Rússia, desloca exércitos e fala que com a Rússia não tem mais acordo, né? Agora é guerra, agora é conflito, né? E não tem mais negociação com a Rússia, a não ser que a Rússia retire as tropas. Né? O que o Petro Poroshenko pede é que a Rússia retire as tropas para acabar com o conflito. Né? O Putin diz, não, se eu retirar as tropas, vocês vão cometer um genocídio. Vocês vão passar por cima da população russa na região, né, e vão cometer genocídio. Então ficam essas acusações. Né? O Putin chega a dar a entender que esses grupos ucranianos são grupos nazifascistas, que estariam perseguindo a população russa. Né? A população ucraniana fala que, na verdade, está na iminência de uma invasão russa, né, nessas regiões da Ucrânia e etc. Esses jogos de palavras aí, né, de acusações. Em agosto de 2014 foi dissolvido o parlamento ucraniano, já que esse parlamento era um parlamento pró-Rússia, né, a chamada Rada, que é o parlamento, foi dissolvido, né, convocou novas eleições legislativas acusando, né, membros infiltrados russos dentro do parlamento ucraniano. Então, também o governo ucraniano tomou uma série de posturas, vamos dizer assim, não democráticas. Fechou o parlamento, acusou de membros estarem lá infiltrados pelo governo russo, né, alguns, né, com pouca prova, né, para afirmar isso, mas que teriam fazendo por dentro do parlamento russo, travando a pauta ucraniana, né, e tomando decisões pró-Rússia, pró-Putin. Né? Então eles fecham o parlamento, o governo está governando com um executivo forte, né? Depois eles fizeram uma nova eleição legislativa, né? Ou seja, de alguma forma tentando tirar os elementos pró-russos e pró-Putin de dentro, né, do parlamento. Lembrando que mais recentemente o que a gente assiste são então essas independências da região de Donetsk e de Lugansk, né, que estão em conflito, né, entre as tropas pró-ucranianas e pró-russas, né, entre os separatistas e as tropas pró-Ucrânia, né? E o Putin também não reconhece a eleição do Poroshenko, né, do Petro Poroshenko, como presidente eleito na Ucrânia. Ele diz que esse governo é um governo legítimo, um governo golpista, né, que está tentando cometer um genocídio, né, ao caçar a população russa dentro da Ucrânia. O Poroshenko, por sua vez, não reconhece as regiões separatistas. Não reconhece a Crimeia como uma região separatista, não reconhece a legitimidade do processo separatista, nem em Donetsk, nem em Lugansk e nem em nenhuma dessas outras regiões. Bem, saindo um pouco da Ucrânia, vamos falar agora um pouquinho mais sobre a Rússia. O que tem de atualidades aí sobre a Rússia? Né? Tem algumas questões recentes que nos apontam para alguns temas aí interessantes sobre a Rússia. Primeiro, a questão dos direitos humanos. Né? Uma série de presos políticos no governo Putin, né, que foram liberados pela pressão da Olimpíada de Sochi. Lembrando que recentemente tivemos a Olimpíada de Sochi na Rússia, onde mais de 50 bilhões de dólares foram investidos. O governo Putin foi acusado de fraude, corrupção, abusos, né, de direitos trabalhistas, né, e ao mesmo tempo sofreu toda uma pressão internacional contra os presos políticos, e para a Olimpíada ocorrer dentro de uma normalidade, então o Putin foi obrigado a soltar presos políticos, porque algumas delegações, né, que iam para a Olimpíada ameaçaram de não mandar representantes enquanto os presos políticos se mantivessem. Lembrando que, por exemplo, foi solta lá aquela líder do grupo Pussy Riot, né, que era uma banda
de rock and roll de mulheres lá que fazia críticas ao governo Putin, né? Bem, também ele aprovou uma lei anti-gay, né? E essa polêmica também se estabeleceu em função da Olimpíada, já que aquelas delegações que tinham atletas gays anunciaram que não iriam participar das Olimpíadas, então toda uma pressão, né? A Olimpíada serviu de argumento de pressão contra o governo Putin, né? E também não só pelas desconfianças, pelas fraudes em torno dos gastos das Olimpíadas, mas também pela questão da lei anti-gay, né, pelas questões sociais e dos presos políticos envolvidos, né, que foi colocando cada vez mais o Putin, então, na pressão, né, na lógica internacional. Essa lei anti-gay, então, proibia a apologia à homossexualidade, também proibindo a adoção de crianças por casais, né, do mesmo sexo. Claro que o que é a apologia à homossexualidade? Bem, é aquilo, né, que o governo define como apologia à homossexualidade. Então, andar em praça pública, etc, etc, podia ser compreendido como apologia. Lembrando que várias delegações que foram para a Olimpíada de Inverno, né, de Sochi, não enviaram representantes, né, principalmente aqueles que eram homossexuais ou as delegações que se coadunaram a essa causa não enviaram representantes, né, como uma forma aí de protesto, né, ao governo Putin e à Olimpíada de Sochi, né. Lembrando que o governo russo também expandiu sua fronteira sobre a Geórgia durante esse processo das Olimpíadas, né, com a alegação de que precisava manter a segurança. Então, para manter a segurança contra grupos terroristas, contra grupos separatistas e etc., eles interviram, então, de novo na região da Abkhazia, né, afirmando que era para manter a segurança na Olimpíada. Então, mais uma invasão, mais um processo de expansão territorial da Rússia, só que agora na Geórgia, na região da Abkhazia. E o fato mais recente, ainda sobre o governo russo, é exatamente essa agora uma série de opositores políticos ao governo Putin que estão aparecendo mortos. Inclusive, o mais recente assassinato foi do Boris Meltsov, agora em fevereiro de 2015, né, um opositor marcado, né, ao governo Putin e que apareceu morto de forma um tanto quanto estranha. O governo Putin diz que não tem a menor relação com esses opositores que aparecem mortos e, claro, que na lógica internacional isso pega muito mal, porque parece que, de alguma forma, o Putin também está caçando internamente seus opositores. Então, internamente, Putin caça seus opositores, cria leis de recrudescimento das questões sociais, a lei anti-homossexualidade, né? É acusado de fraude, de corrupção, de desvio de verbas, não só pelas Olimpíadas, mas em função de uma série de decisões, né? É acusado, então, de pressionar a Ucrânia, de enviar tropas, de estimular o conflito na Ucrânia, e o governo russo vai se colocando, então, numa perspectiva das relações internacionais de uma forma bem complicada. Lembrando que ainda a Rússia passa hoje por uma grande crise econômica, né, com crescimento econômico, inclusive negativo. Mas aí a gente vai conversar isso num vídeo aí sobre economia internacional. Valeu!